Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Conversa com quem tem o que dizer de bom. E o papo hoje aqui é saúde infantil. Estou aqui com o Dr. Felipe Becker. Ele é psiquiatra e tem essa especialização em criança, pacientes infantos juvenis. Não sei se pode chamar de criança e adolescente de paciente. A gente mesmo adulto não se coloca às vezes tão paciente assim diante das questões. Doutor Felipe, parabéns em primeiro lugar pelo seu trabalho. Eu sei que você coordena um setor muito importante aí no hospital em Joinville e tem esse olhar. A gente tem tratado muito, a gente fala muito no ambiente empresarial aqui das questões das doenças mentais, todas essas coisas que entraram hoje na questão laboral, né? Então, mas nós deixamos de falar dessa questão dos transtornos, daquilo que impacta as crianças do ponto de vista mental. E você está com um tema bastante sensível. Feliz dia novo para você, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui. E, enfim, fico à disposição. É um tema específico, né? E que pouco se pensa, porque a criança, a gente sempre fala que a criança ela não se queixa, ela não fala, né? Ela simplesmente demonstra alterações de comportamento e que colocam ela em situação de prejuízos de desenvolvimento, justo numa fase de desenvolvimento cerebral e psicológico, né? É na infância que a base é construída para uma vida adulta saudável, né? Então, a gente fala que é delicado porque a criança não vai buscar os pais dizendo que está sofrendo, dizendo que está com problemas, né? É a família que tem que identificar que algo está errado e muitas vezes é na escola que começa também as primeiras visões de que algo está diferente. Então, é importante ter uma visão tranquila e sem preconceitos, né? Porque quem perde é a criança que não é assistida, né? Quando necessário, né? Pois é, a gente considera, né, a criança como aquela fase vulnerável da vida. Agora, a gente está vivendo adultos vulneráveis, né? Então, a gente tem Bom, está aí a preocupação hoje nas organizações, como eu disse, as preocupações até dentro dos ODS da ONU em relação às questões mentais. Quer dizer, que se temos adultos que estão enfrentando um mundo difícil, que está acumulando transtornos internos aí, como é que esse adulto, pai, mãe, consegue perceber, né, uma criança que também está num mundo complexo e difícil e ao mesmo tempo que está educando não sabe se aquilo é alguma coisa relacionada à educação ou se tem um componente a mais. Como é que você, dentro dessa área da psiquiatria, consegue chamar essa atenção dos pais, sabendo que você pode ter pais doentes ali, ao mesmo tempo ter que lidar com aquela criança que merece uma atenção, porque ela não tem essa capacidade de análise grande do mundo, né? Sim. A gente percebe que hoje é uma geração diferente de crianças, né, de adolescentes, mas é uma geração de pais diferentes também do que a gente tinha antigamente, né? Então, hoje as mães entraram no mercado de trabalho, né, conquistaram o posicionamento delas, né, que é essencial, e os pais muitas vezes continuam no mesmo padrão de antigamente, então acabam que os filhos têm menos tempo de convivência, muitas vezes, têm menos investimento afetivo, investimento de relacionamento, né? Hoje, uma coisa que não existia antigamente, criança bem pequena, já estando em escola, né? E com uma carga horária grande. Então, é algo que é da realidade de hoje, mas que deve se pensar, né? Que isso tem algum impacto de alguma forma, né? Tem outras qualidades também, que antigamente a gente percebia que tinha um certo distanciamento afetivo entre os pais e os filhos, né? Com questões de hierárquicas bem estabelecidas dentro de casa, que auxiliavam muito, né, na estruturação, questão de rotinas bem estabelecidas, desde questões simples, né, que a gente nem pensa muito, como
horário e rotina alimentar, horário de sono, né? Que hoje facilmente a gente percebe que se perde, né? E hoje acaba tendo, a gente percebe que os pais se perdem um tanto porque acaba tendo uma tratativa muito de igual para igual com o filho, que é importante de certa forma, porque desenvolve a relação, mas é algo que precisa atenção e conhecimento dos pais para que eles estejam atentos, que sempre estejam se colocando hierarquicamente, né? Não é uma coisa persistente que nem tinha antigamente pelo distanciamento, mas diariamente ali no dia a dia essa questão tem que estar bem clara, bem estabelecida, porque facilmente se perde, né? A Então, gente tem ouvido falar que existe uma epidemia, né, mundial de doenças mentais, né? sim. Doenças ligadas às questões mentais. Pelo que você está me dizendo, quer dizer, em relação à criança, essa doença pode começar pela falta de atenção, por causa desse mundo exigente dos adultos? É multifatorial, né? Não dá para dizer que é um ponto só. Isso seria, né? Tem muitos fatores hoje, né? A questão de telas, da tecnologia, a gente percebe que auxilia muito, né? Para muitos pontos, né? Acesso a informações. Antigamente, nossas informações na escola eram extremamente restritas, né? De conteúdo, de fontes de informação, né? E nesse sentido, hoje nem se fala a diferença, mas a gente não percebe, mas as telas, a tecnologia, a informação rápida, ela acabou evoluindo por uma restrição de liberdade mesmo, né? Uma tendência a um isolamento, e isolamento crônico eleva nível de estresse, de ansiedade, né? Naturalmente. Além, o uso de telas acaba, a gente percebe que acaba desenvolvendo, a criança desenvolvendo com o excesso ou a recorrência de uso de telas, ela acaba desenvolvendo com restrições na capacidade de desenvolver habilidades emocionais, habilidades de lidar com ela mesma, né? Então, como ela está deslocando a atenção na tela, ela lida pouco com ela mesma. Então, capacidade de se frustrar, de se compreender, de lidar com as próprias frustrações, de enfrentar dificuldades, isso vai sendo bem, a gente percebe que ao longo do tempo vai tendo um desenvolvimento que é bem delicado. Então, eu comecei no setor, eu coordeno o setor ali do Hospital Infantil de Internação Infanto-Juvenil, né? E foi lá em 2012 que a gente iniciou o desenvolvimento do serviço, que foi justo uma época que os estudos mostram hoje que foi o início da disseminação, assim, do acesso fácil das telas para os jovens, né? E os gráficos mostram, assim, um declínio gigantesco, assim, dali em diante, né? Tanto das questões emocionais quanto do desenvolvimento acadêmico dos jovens, né? Então, foram coisas que eu tive que me adaptar, inclusive, né, com questão tentativa de suicídio, né, hoje o principal fator, principal causa de internação é por tentativa de suicídio dos jovens, né, e acaba, é um perfil diferente, né, não é como o adulto que já tem um sofrimento crônico, estruturado, de muito tempo, né, o jovem, ele tem uma questão que está relacionada a esse fator, um deles, né, que eu citei, que é uma baixa tolerância à frustração, baixíssima tolerância, e é uma fase, adolescência, de uma impulsividade grande normal, né, pelos hormônios e tal. Então, tendo que me adaptar porque os motivos aparentemente são simples, né, aparentemente, né, tipo, eu terminei um namoro, pum, né? Briguei, me estressei, não sei em que, o pai cobrou mais firme lá, dá o estouro, né? Mas é algo que é abrupto, é repentino, e eu ficava, pô, mas será que internar por esse motivo? Só que aí tomou um monte de comprimido, tá? Às vezes está na UTI em observação, porque, né, casos que a gente já vê de até suicídio realizado mesmo, né? Então, foram parâmetros que eu tive que reconsiderar, né? No sentido de interno ou não interno, né? Porque acaba que é uma impulsividade gigantesca com
uma imaturidade de lidar com a realidade da vida, né? Então, uma insatisfação persistente, assim, né? Você, dentro dessa sua especialização, essa sua atenção recente do infanto-juvenil, a gente pode considerar que você tem os casos que começam entre que idade, início, que você começa a ver essas dificuldades, ou qual é a idade máxima aí que você tem lidado aí para lidar com essas questões da depressão, da tentativa de suicídio, desse desencanto? No consultório eu atendo todas as idades, né? No hospital lá, a gente interna até 18 anos não completos, né? A média, a gente fez um estudo epidemiológico ali dos anos de internação, a média, o resumo, assim, seria menina, 14 anos, a média, é a base, é a a maior frequência de internações, né? A gente já pegou crianças a menor por tentativa de suicídio, foi 8 ou 9 anos de idade. Normalmente, nessa idade, quando acontece, tem um contexto familiar catastrófico, né, que gera um caos a ponto da criança, né, numa fase muito jovem, já ter percepção disso, de que, né, a criança, quando é pequena, ela fala, muitas vezes ela não estrutura o termo suicídio, ela fala em sumir, em desaparecer, né? Mas aí foram 2 casos, acho que um de 9 anos e um de 8 anos, mas aí tinha um contexto familiar sempre Sim. muito catastrófico, assim, que precisa abordar a família, né? Muito mais do que a criança. Deixa eu fazer um perfil social. Esse contexto social catastrófico é pobreza, é falta de estrutura familiar ou são outras, não tem nada a ver com questão econômica esse problema? Transtorno mental, uh, é, casal divorciado, separado, com alienação parental forte, dependência química, né? Mãe dependente de cocaína. Então, as crianças ficam em situação de vulnerabilidade grande, né? Não estão sendo cuidadas, estão sendo negligenciadas, né? Não necessariamente ligado à pobreza, não. E tanto que hoje o suicídio ele pega todas as classes sociais, né? Não tem, né? Nessa faixa etária aí não tem classe social que passa, né? É uma desestruturação em todos os níveis, né? Não, dói na gente ouvir de um médico isso, a gente acompanha isso nas notícias, hoje a gente sabe que tem todo um cuidado ético da imprensa para lidar com o assunto, a gente sabe Claro. hoje essa orientação até médica em relação aos gatilhos, né, as sugestões todas que às vezes a exposição enfim, desses casos, né, às vezes eles acabam, enfim, é uma coisa que se desencadeia aí. Mas Sim. doutor, é, como é que uma pessoa que está ouvindo a gente hoje, que tem essa preocupação consigo mesma, né, de lidar com todas essas questões do mundo, uma mãe, um pai, que está lá realmente envolvido com a sua vida, com todos os seus desafios, mas que tem os filhos ali que exigem, os filhos são exigentes em relação à atenção. Como é que esse pai, que dica você dá para esse pai parar, como é que ele olha com algum distanciamento, né, para que ele possa enxergar essa situação e saber, enfim, em que estágio está um filho aí em relação a essa acomodação toda familiar, relacional, que pode levá-lo a um caso grave, agudo de transtorno aí. Sim. Uma questão básica, assim, que eu considero que a gente precisa, acho que, lembrar das gerações dos nossos pais, né? Uma parte das características do que a gente tinha antes e que é algo que precisa ser pensado e mantido em qualquer casa, né? É a questão de tempo de sono e horário de sono. Isso precisa ser cobrado do jovem, não adianta, né? Tem algumas coisas que ainda as pessoas acham que o adolescente faz por conta, que o adolescente, né, já deveria ter idade para ter responsabilidade, né? Ele não tem ainda capacidade e desenvolvimento de maturidade cerebral suficiente, né, para tomar as próprias escolhas, as próprias decisões, mensurando consequências de longo prazo, né? Então, a questão de uso de telas precisa ser monitorada, a questão de horário de ir dormir precisa ser monitorada, né? Ter uma rotina básica estabelecida em primeiro lugar dentro de casa, né?
Hoje em dia, infelizmente, é obrigatório cobrar dos filhos, né? Eu falo que é uma exigência cobrar a questão da atividade física, que é uma Sim. coisa que antigamente, né, nem se cogitava, né? A gente tinha liberdade, brincava bastante, e tinha espaço para isso, e hoje é como se fosse uma obrigação. Você tem que exigir que o filho se movimente, né, que tenha um gasto. Então a gente considera como um fator de proteção para a saúde mental, né? Um fator de proteção para a questão do suicídio, por exemplo, né? E a questão da tela, um fator que estraga muito. 100% dos pacientes que passam por isso com a gente lá, a gente observa que são aqueles jovens que os pais permitem o isolamento, né? Então, eles vão fazendo tudo no quarto, comem no quarto, estão com tela, com computador no quarto, televisão, e aí vai restringindo cada vez o contexto social já dentro de casa, que facilmente hoje em dia é prejudicado, né? Eu sempre falo, do meu ponto de vista, que as escolas não deveria existir celular, né? De hipótese alguma ter, porque os Isso. jovens acabam persistindo uma insegurança na escola. A escola é o primeiro convívio social, né? Que fora de casa, e a criança precisa desenvolver essas habilidades de enfrentar os próprios problemas e não já mandar uma mensagem para a mãe pedindo ajuda ou pedindo para vir buscar, né? Além do momento que a escola é o momento de socialização, muitas vezes na geração hoje é o único momento, né? É, Então, são vários pontos, assim, que se tiver uma rotina dessas preservada, já é muita coisa, né? E aí ter tempos de convivência, né? Tempos de convivência de qualidade, acompanhar o que está acontecendo com o filho, né? Entender o que está se passando, tentar ter essa abertura. Eu falo muitas vezes, né? A educação dos filhos, ela é complementar do pai e da mãe, né? Cada um tem uma parte para interferir, contribuir no desenvolvimento, né? Na estrutura. Um só não vai fazer, né? O trabalho de desenvolvimento emocional, né? Sempre a demanda ideal, né? Que a gente fala, o ideal é algo que a gente tem que seguir atrás daquilo, né? Mas não existe o ideal, né? Mas é que seja complementar, pai e mãe. Então, muitas vezes a criança tem uma afinidade maior, por exemplo, com a mãe do que com o pai. Então, pelo menos um dos dois ter uma via de acesso né, de que a criança possa contar. A gente observa também muitas crianças que, às vezes, por conflitos dentro de casa, a criança vai tendo um entendimento de que ela incomoda, que não dá para contar com os pais, mesmo que não, né, os pais tenham um entendimento de que não é isso, que nunca tenham dito isso, né, mas elas vão tendo a percepção de que seria mais um problema, né? E um outro ponto também que eu acho bem importante é não ter uma visão rígida e inflexível de que a realidade hoje deveria ser como antigamente, ou até, né, os pais terem o entendimento de que eu proporciono uma qualidade de vida para o meu filho que ele não tinha, né, que eu não tinha, né? Né, ele tem o celular, ele tem uma escola boa, tem não sei o quê, então isso como se fosse um fator né, de não ter problemas, né? E pelo contrário, assim, as pessoas não têm o entendimento que o desenvolvimento de maturidade, de enfrentamento para a vida, né, as dificuldades é que fazem o desenvolvimento da maturidade, não são as facilidades. As facilidades, eu falo que elas amputam, né, elas não permitem o desenvolvimento de estrutura para enfrentar a vida, né? Então, você permitir, eu sempre comento assim que a gente precisa os pais passarem parâmetro de realidade de vida, né? Então, a gente precisa passar uma realidade relativamente clara de que para conquistar as coisas exige dificuldades, né? E não, a gente fala quando a gente vai para a vida adulta, não tem ninguém que vem atrás da gente para resolver nossos problemas, para pagar nossas contas, né? Para resolver essas questões. Então, exige um cuidado e às vezes os pais acabam suprindo com questões materiais a ausência deles, né? Isso é bom, um você falou caos. uma coisa aí que a gente tem clássica já presente. Os grandes caras da tecnologia, aqueles caras que inventaram esses modelos que a gente chama de intuitivos, né, de conexão com esses aparelhinhos aqui, tanto para adulto
e quanto para a criança, que tem ainda um crítico menor, eles não permitem que os filhos levem. Eles Exato. matriculam filhos nas escolas caríssimas, É, métodos Waldorf, onde não tem celular. A partir de 12, 13, 14 anos, lá tem algumas escolas assim onde você não entra. E eles também têm a preocupação, só para a gente desmistificar, muita gente acha que o filho está antenado com a tecnologia do futuro. não, Eles têm a preocupação de que não vão ter sucessores líderes dos seus próprios negócios se os seus filhos ficarem dependendo de soluções dessa tal caixa preta, como é chamada também, porque é isso aí. Se ele fica sempre com a solução pronta, essa informação que chega, que ele tem até dificuldade de digerir, como a gente vê nessas questões que você está abordando, ele também não desenvolve musculatura nem física, fisiológica, como também nem criativa e mental para ser um professor, para ser um cientista futuro, para ser um gestor, para ser um empresário. E às vezes um pai que é tecnológico, que a gente gosta de brincadeira, índio gosta de apito, índio gosta de espelhinho, né? Sempre que chega uma novidade a gente quer, e tem um marketing poderoso da tecnologia, que dizem, olha, você não vai ser ninguém se você não tiver isso, e você entende que o seu filho, já nascendo digital, que ele tem uma vantagem, e ao contrário, né? A gente está vendo, até pelo que você traz de consultório, que você traz de um hospital, que a criança precisa ser criança e o desenvolvimento da musculatura pessoal, espiritual, emocional não pode ser feito através de uma caixinha, de uma telinha. Se os pais, né, você está dizendo que na escola não pode levar o celular, que idade que ele pode ter em casa para ter um celular, já que no celular também estão os joguinhos, mas tem um monte de outras tranqueiras. Não que os joguinhos não tenham joguinhos tranqueiras. Mas qual é a idade ideal para uma criança ter uma telinha para ela brincar, doutor? Ideal não, uma idade que menos prejudicial, vamos dizer assim. Não sei se existe idade ideal, né? o que seria ideal é que fosse no máximo 1 hora diária, né? Já é limitar o tempo, né? Limitar tempo, talvez finais de semana um pouco mais, e não passar de 1 hora seguida, né? Que a criança fica ansiosa e impulsiva com o uso, Sim. né? Que é um fator que também aumentou muito hoje, que é a questão do déficit de atenção, porque o fluxo de informações em grande quantidade de tipos diferentes acaba consumindo energia mental boa, com coisa que não acrescenta, né? É. E então, teoricamente, redes sociais, esses fatores assim, em hipótese alguma, somente depois de 14, 15 anos por aí. E o ideal seria não, né, ter muito pouco acesso. Essencial ter a monitoração, né? A gente fala que sem a gente perceber, mas as telas hoje, o celular, ele é uma porta aberta para o mundo lá fora, né? Então, antigamente, e de todas as, né, muito fácil acesso a conteúdos, né, pesados de adulto, ou até acesso de adultos mal intencionados para acessarem os filhos, né, questões de pedofilia, né, a gente não... Eu lembro de um caso em específico, só para ilustrar, né, um caso que eu atendi de uma menina que ela assistia desenhos, um desenho aparentemente japonês ou coreano, não sei, e que daí no meio, tanto que confundia, né, porque o desenho vinha contexto familiar, pai, mãe, filhos, e aí no meio do desenho começava a ter questões de conteúdo sexual entre família, né, dos personagens. Então, lá no meio do desenho escondido, né, bem com má intenção de É. atingir as crianças, né? E a menina ficou transtornada, porque o personagem já era familiarizado para ela, né? E deu uma confundida bem pesada, né? Então, coisas aparentemente simples, né? Mas tem um impacto muito grande. Hoje, o acesso a, né, esse tipo, a inocência se perde muito fácil se permitir, né? Então, hoje Que, tem aplicativos que permitem a monitoração do que o filho acessa, de que momento ele pode acessar, qual aplicativo acessar. Então, tem que ficar atento, tem que ficar de olho para preservar os limites e o desenvolvimento, né? bom, tem a responsabilidade dos pais, sim,
tem a responsabilidade também dos reguladores, né, de governo em relação às plataformas que produzem conteúdo, que é uma coisa muito difícil de lidar, porque qualquer coisa que você fala em regulação parece que alguém está querendo sugerir censura, está querendo cercear a Verdade. liberdade das pessoas. E esse é o ambiente fértil para crime, para os oportunistas, para todo tipo de gente. E aí, Verdade. se é difícil educar uma criança, mesmo dentro de valores tradicionais, mesmo dentro da família, por causa dessa energia, né, da criança, desse impulso que ela tem, e todo mundo que já foi pai, quem já conviveu com criança, sabe como é que é. Agora, imagine você ter a interferência de pessoas que você nunca viu, que nunca sua filha nunca viu, mas tem aquele atrativo, aquela coisa simpática do aparelho. Então é difícil. Então nós temos que pensar aí que os pais, além de poder regular o funcionamento, o consumo da criança, que é um jeito, a gente tem que cobrar realmente das empresas a responsabilidade pelo conteúdo, porque hoje qualquer uma criança pode consumir, se ela tiver um YouTube, qualquer plataforma, entrar em coisa pesada, né, Exato. do ponto de vista erótico, né, do ponto de vista É, pornográfico. isso. E ela não está preparada, porque ela mesmo que responde, você tem mais de 18 anos? Sim. Respondeu sim, já abriu a tela. E É, ela não está em condições. E o pai deu para ela aquele aparelho, né? Então, claro que, como você falou, ou nem todo pai está informado em relação a esses aplicativos que monitoram, né? os pais vêm de uma geração que não estiveram inseridos nisso, né? Então não tem Isso. muita noção do que dá para acessar, né, de conteúdo, né? Agora a gente tem senha para tudo, né? Até irrita a gente para fazer negócio, para comprar um negócio, pede senha para tudo. Sim. Então a gente precisaria também achar um jeito de ter as senhas. A criança só acessa Talvez com por as. talvez por imagem também, para também responsabilizar os pais que permitem, né, Isso. o acesso, Uma dependendo do tecnologia determinado. tão ágil para tudo, uma inteligência artificial tão louvada pelos produtores, por que não cria esses inibidores de consumo de quem não pode consumir? Ó, se você está consumindo, eu preciso ter certeza que é você, quem é que assina, enfim, sei lá que maneira. O Tem, problema está aí, eles que têm que achar a solução, né? tem países que a gente sabe do Oriente que já tem como políticas públicas reduzir a velocidade da internet meia-noite, por exemplo, que esse é um dos fatores também dessa geração, principalmente dos adolescentes, que é jogar até tarde, e É. aí não tem qualidade de sono, daí tá desatento, cansado, sonolento durante o dia, irritado, vai virando uma bola de neve, né? Você Então, falou de outra coisa, tem a questão dos games. O games é um dos principais faturamentos da indústria tecnológica. É game, é sexo, né? É sim, saúde também, né? Mas são os campeões, né, de audiência, de consumo, de streaming, de tudo. sim, Doutor, esse assunto é muito delicado, acho que tem muita informação. Eu sei que essa conversa aqui não supre, pelo menos para chamar a atenção de pais em claro. relação aos seus filhos. Você, além de médico, além de ser o coordenador do estudo aí do hospital em Joinville, né, psiquiátrico para crianças e infanto-juvenil, você também dá cursos, palestras. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você tem multiplicado esse seu conhecimento de prática, né, para outros profissionais, para pais, para mães. Conta para a gente como é que as Que pessoas te acham, onde é que você atua. a gente tem, eu fui gradativamente, como eu fiquei muito inserido ali no desenvolvimento do serviço e na responsabilidade grande que é, né? Eu acabei passando bastante tempo inserido e não me dando conta do valor, da importância do conteúdo que eu estava aprendendo ali na prática, né? Porque o acesso a múltiplos tipos de casos, os mais traumáticos possíveis e com contextos familiares dos mais diversos, né? Isso acabou me dando um entendimento grande de como se dão as coisas. Eu sempre faço questão de investigar não só a criança, mas como a família vai conduzindo a criança, né? Para ter esse entendimento maior possível de como que as coisas vão acontecendo, né? Eu
a partir daí, então, comecei a me dar conta da importância que eu preciso passar essas informações para frente, né? Acabou, eu sempre falo que é um privilégio, é a oportunidade que eu tive de desenvolver esse serviço, é o principal serviço de Santa Catarina. Por 10 anos a gente foi a única referência do estado, então todo o estado encaminha os pacientes para nós, né? E gradativamente agora a gente está desenvolvendo conteúdo na internet e desenvolvendo questões para os pais, para as famílias. E hoje a nossa rede social é Felipe Becker Psiquiatra, tanto Instagram, TikTok, Tá. né? E YouTube a gente pretende começar também a desenvolver ainda gradativamente. Bom, vou Tem publicando que aqui. conciliar, né, a internet com o dia a dia, mas gradativamente a gente já tá fazendo esse desenvolvimento. Bom, eu queria ver aí se oportunamente a gente consegue, né, criar algum encontro aqui em São Paulo, juntando outras pessoas que Claro, falam dos filhos do futuro, e não tem como falar desses filhos do futuro sem falar de educação, os modelos, e sem pensar nessas questões de fundo que elas podem atropelar toda a intenção, todo o planejamento, todo o sonho de uma família e pior, né, o desenvolvimento de um ser humano que precisa ser feliz, precisa produzir, né, bens no sentido rico, né, não estou falando de bens materiais, produzir bens para a humanidade com a sua existência, e um sim. ser transtornado, triste, apagado, adulto já é uma coisa que faz, né, quem está perto sofrer junto. Quando é uma criança, a gente fala uma semente que não nasce, uma semente que não desabrocha, deve ser uma coisa muito lamentável e a gente não quer ver isso no futuro, né? Eu falo hoje em dia que o diferencial das crianças não é a inteligência de conhecimento, né? O diferencial é a estrutura emocional, a inteligência Isso. emocional. É isso que vai diferenciar drasticamente, né? Para o futuro, para a vida adulta, para o mercado de trabalho, né? A criança que tiver esse desenvolvimento, né, mais amplo das habilidades de enfrentar a vida é o que vai impactar, né, mais positivamente, com certeza, né? Agora, você tocou ali, a gente acabou não entrando nesse assunto, a gente passou, mas é a responsabilidade de políticas públicas, né? A gente sabe que os pais têm essa responsabilidade, essa atenção limitada. As empresas, né, que trabalham com esses pais, porque se a gente não tiver uma política pública em relação a isso, e já é um indicador forte no mundo todo, nós vamos ter que ficar cuidando desse ser, né, que foi maltratado de ponto de vista da atenção na criança durante a vida toda, ou seja, vai ser um adulto improdutivo, vai ser um adulto problemático, onde ele Isso. estiver na organização, na sociedade. Então, se você não cuidar dessa criança, você não vai ter esse adulto pleno, né? O impacto social é muito maior, muito mais caro, né? Muito mais Ter que caro. tratar as consequências, né? Do que esse é o interessante de tratar a infância e adolescência, que a gente está permitindo, tratando e abordando adequadamente uma evolução, né, uma prevenção para a saúde mental, para a conquista para a vida adulta, né? Enquanto o cérebro está acontecendo, está desenvolvendo, a plasticidade cerebral permite que ela volte para uma reorganização. Então, tem tempo, né, para desenvolver, mas o tempo, quanto mais precoce se identificar algo, mais fácil fica de ajustar e de melhorar. Mas tem que saber, tem que ter atenção nisso, né, de que a criança já está inserida possivelmente em fatores que lá para frente impactam já muito mais, né? E muitas vezes Bom, de forma definitiva, né? eu espero ter aqui outro para outras conversas assim para chamar a atenção, porque é um assunto para todo dia esse. Claro, fico à E disposição. oportunamente talvez a gente se encontre em outras conversas e quem sabe promovendo algum encontro aqui que a gente consiga pensar. Eu trabalho o tema futurabilidade. Que futuro é esse que não inclui as novas gerações? Nós temos a Com certeza. atenção com a outra geração da ponta que vai viver mais, para ser saudável, para estar legal. A gente está falando muito em relação às doenças mentais, né, as doenças acumuladas por pessoas adultas, né, que elas têm mais tempo para viver, a gente quer que elas vivam saudáveis.
Agora, se Exato. a gente tiver uma criança que já começa com esse tipo de problema, realmente, como você falou, a coisa se amplia para a sociedade de um tamanho incontrolável, Hoje, né? só para ter ideia, os estudos mostram, né, que o coeficiente de inteligência dos filhos é menor do que dos pais. Isso é a É, primeira vez que isso acontece. isso Coeficiente de aí. inteligência não no sentido de só conhecimento, né, mas que leva em consideração todas as habilidades, né, de socialização, de interação, de enfrentamento. Então, chama atenção, né? Isso não é pouca coisa. Pois é, conversei aqui com o doutor Felipe Becker, psiquiatra, que tem essa atenção para a infância, né, e o infanto-juvenil. Espero ter outras conversas com você aqui e que a gente Claro, volte para assuntos específicos para você dar toques, dicas para claro, pais e à disposição. mães em relação a esse assunto, nessa consulta aqui coletiva aqui. Sim, Obrigado, com doutor. certeza. Fico à disposição, agradeço a oportunidade e fico à disposição nas redes sociais também. A gente está disponível, Felipe Becker, psiquiatra, né? Fico à Nas redes disposição, sociais. dúvidas e tal. Bom, tá aqui nos comentários todos os caminhos para encontrar, para você falar e também chamar o doutor para as palestras, para compartilhar esse Claro, conteúdo que ele tem organizado e é uma experiência que precisa ser multiplicada. Valeu, doutor. exato. Muito obrigado. Valeu, obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até mais. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.